Atenção, atenção, professor Bruno Oliveira está aqui de volta para a gente dar continuidade aos nossos estudos de direito eleitoral. E hoje nós temos um novo assunto que vai permear aí os nossos entendimentos a partir de agora. Hoje nós vamos falar sobre os sistemas eleitorais. Então nós vamos aí tratar do que é um sistema eleitoral, quais são as modalidades existentes hoje no nosso país. Vamos tratar a respeito de cada uma dessas modalidades, falaremos dos sistemas eleitorais majoritários, proporcionais, observaremos as propostas que existem de mudanças para os sistemas eleitorais, verificaremos como que é feito o cálculo para eleger, por exemplo, um vereador, um deputado federal, um deputado estadual, distrital, ou seja, os cargos eletivos proporcionais. E, finalmente, vamos encerrar a nossa aula trazendo uma série de questões cobradas nos últimos grandes concursos que cobramos aí o direito eleitoral. Tudo bem? Então, nós vamos começar a nossa aula trazendo quais são hoje os sistemas de votação existentes na nossa legislação, não é? Veja só, quando eu falo sistema de votação, eu não estou falando sistemas que são adotados somente no Brasil, mas temos sistemas que são adotados em outros sistemas eleitorais no mundo, em outros países, né, em outras cortes judiciais. Bem, quando eu falo sistema de votação, eu não estou aqui abordando o sistema eleitoral em si, né? Eu estou falando quais são as modalidades de votação existentes. E eu posso dizer o seguinte, eu tenho o chamado, por exemplo, voto a descoberto, o voto secreto com cédula individual, o voto secreto com cédula oficial e o voto mecânico. Então, se em uma prova cobra de você o seguinte, qual dessas modalidades de votação são existentes no nosso sistema eleitoral brasileiro? Bem, você vai me falar o seguinte, olha professor, ao longo da história nós tivemos o voto secreto com cédula, não é? Claro, antes da votação eletrônica era adotado no Brasil o voto secreto usando uma cédula oficial. Qual é a diferença do voto secreto com cédula individual e o voto secreto com cédula oficial? Bem, o voto secreto com cédula individual era aquele voto destinado uma cédula para cada cargo. Então, para cada cargo eletivo, nós tínhamos a utilização de uma cédula. Então, se era eleito o cargo de senador, tinha uma cédula somente para o cargo de senador, por isso, cédula individual. Se eu tinha, por exemplo, uma eleição para prefeito, uma cédula especial para o cargo de prefeito e assim sucessivamente. Agora, o uso da cédula oficial era uma cédula que continha todos os cargos e era assinalado naquela cédula a opção do eleitor pelo candidato, em uma mesma cédula. O voto a descoberto é o contrário do voto secreto. Ou seja, ele é aquele voto justamente descoberto, onde todos têm acesso, todos têm acesso ao voto, à escolha do eleitor. Então, melhor colocarmos a escolha do eleitor, não é? Então, todos têm acesso à escolha do eleitor. Bem, ao longo da história, nós tivemos aí então uma substituição do sistema usado de cédulas para o sistema mecânico. E quando eu falo voto mecânico, eu estou falando do voto eletrônico. O voto pelo qual eu usarei justamente uma urna eletrônica. Então, nós passamos do uso de cédulas
sejam elas individuais ou oficiais, e passamos a usar o voto eletrônico. Em um momento do nosso curso, nós trabalharemos com esse sistema eletrônico de votação mais em voga. Só que o que eu quero dizer para vocês é o seguinte, então, vamos aqui entender melhor essa substituição da cédula pelo voto eletrônico. Então veja, nós tínhamos então uma votação usando cédulas oficiais. Se são cédulas oficiais, são aquelas cédulas expedidas pelos órgãos judiciais eleitorais, não é? Essas cédulas, então, elas foram substituídas por um sistema eletrônico de votação. Sistema eletrônico de votação. O que isso significa? Significa dizer o seguinte: o Tribunal Superior Eleitoral, adotando a urna eletrônica, informatizando o sistema eleitoral brasileiro, colocando o sistema eleitoral brasileiro como pioneiro. Isso significa dizer que, comparado a outras democracias, as demais democracias do mundo, nós estamos em um patamar muito mais elevado do que outras democracias. E claro que é um sistema eletrônico de votação que é perfeito. Há uma crítica muito grande que é feita em relação ao sistema eletrônico de votação, envolvendo segurança, envolvendo confidencialidade, não é? Bem, algumas questões, algumas provas, na verdade, têm trazido algumas informações importantes acerca do sistema eletrônico de votação, alguns questionamentos acerca do sistema eletrônico de votação. Quais são esses questionamentos? Será que eu posso, durante o processo eleitoral, durante as eleições, substituir o sistema eletrônico de votação pelo uso de cédulas? Há essa opção? E eu digo para vocês que sim. Em situações que nós vamos considerar excepcionais, então, situações excepcionais, o Tribunal Superior Eleitoral, anote aí, o TSE, poderá substituir o uso de cédulas, o uso das urnas eletrônicas, na verdade, né? O uso das urnas eletrônicas, por cédulas oficiais. Então, isso já foi objeto de prova. Sempre marque o seguinte: em situações excepcionais, o Tribunal Superior Eleitoral poderá substituir o uso das urnas eletrônicas por cédulas oficiais. O TSE, então, poderá autorizar essa substituição. Tá certo? Bem, então nós temos aqui um sistema agora que é um sistema eletrônico de votação. Muito bem. Esse sistema eletrônico de votação, ele se justifica pelo uso das urnas eletrônicas. Então falamos aqui em relação às urnas eletrônicas. As urnas eletrônicas, no ato da votação, constará informações do candidato. Que tipo de informações são essas? Bom, então eu tenho o nome do candidato, eu tenho o cargo que ele vai disputar, cargo a disputar, com a designação se é no masculino ou feminino, Nós temos
o partido que faz parte, o partido, então, que o candidato faz parte. Então, eu tenho o sexo, né, desse candidato, masculino ou feminino, o nome. Se esse candidato ele é titular, eu tenho o nome do vice. Né? Então, eu tenho um candidato a presidente, eu vou ter o candidato a vice na designação da urna eletrônica. Automaticamente eleito o titular, o seu vice ou suplente, no caso, por exemplo, de senador, também serão automaticamente eleitos. Né? Bem, na hora de votar, nós temos que lembrar, será que primeiro aparecerão os cargos proporcionais ou majoritários? Bom, primeiramente, aparecerá para nós os cargos designados proporcionais. Por último, os majoritários. Assim estava disposto na lei das eleições, não é? Só que houve uma alteração a partir de 2014, que ao invés de aparecer primeiro os cargos proporcionais, depois os majoritários, alterou para o cargo especificado. Então, por exemplo, primeiro hoje você votará para deputado federal. Segundo, você votará para deputado estadual ou distrital. Aqui eu estou falando de eleições gerais. Anote aí. Eleições gerais. Primeiro vota-se para deputado federal, em segundo momento para deputado estadual ou distrital. Terceiro, você vota para senador. Quarto, você votará para governador. E quinto, você vota para o cargo máximo do Poder Executivo, que é o cargo de presidente e vice-presidente. Muito bem. Quando eu falo governador, vou apagar aqui vice, porque nós não falamos do vice e do governador, mas já sabe, automaticamente você votando para governador, para presidente, você já está votando para os seus suplentes e para os vice, tá bom? Bem, outra informação importante, aqui nós estamos falando de eleições gerais e estaduais. Bom, quantos dígitos corresponde o cargo para deputado federal? Para deputado federal são 4 números. Então você vai marcar aí, ó. São 4 dígitos numéricos. Para deputado estadual e distrital, 5. Para senador, 3 dígitos. Para governador, 2. Para presidente, também 2. Para os chefes do Poder Executivo, os 2 números que correspondem são os mesmos números da legenda partidária. Então, se eu tenho o partido alfa e a legenda partidária desse partido corresponde ao número 10, todos os chefes do Poder Executivo, seja municipal, seja estadual e seja presidencial, nacional, os 2 dígitos correspondem ao mesmo número da legenda partidária. Portanto, 10, como é o caso que a gente deu o exemplo do partido alfa, não é? Faltou aqui a gente determinar como será a ordem nas eleições municipais. Então, olha, para as eleições municipais, nós teremos, primeiramente, votando para o cargo de vereador. E o cargo de vereador, ele corresponderá à mesma quantidade de dígitos de deputado estadual ou distrital. Então, nós temos aqui 5 dígitos. E por último, porque são poucos cargos nas eleições municipais, é uma votação mais rápida, nós temos para o cargo de prefeito e vice, que também, como é chefe do Poder Executivo Municipal, corresponderá a somente 2 dígitos.
tá? Então essa é a divisão para as eleições gerais estaduais e eleições municipais. A ordem de votação, então coloque até uma setinha assim, galera, ó. Uma ordem de votação. E essa ordem de votação, você levará isso para a prova, porque pode ser cobrado de você um detalhamento desta ordem, não é? Ou pode cobrar. Primeiro vota-se para os cargos proporcionais e depois, finalmente, você vota para os cargos majoritários. Traçar essa ordem é importante, porque quando falava primeiro vota-se para os cargos proporcionais, está muito geral, não é? Então a gente tem que determinar e especificar melhor para o entendimento do aluno. Muito bem. Visto isso, vamos passar agora para determinar dois conceitos. Então nós vimos aqui a ordem nas urnas eletrônicas. Vou trazer para vocês agora dois conceitos muito importantes que vocês vão anotar aí, que são bons para a sua prova, que é o seguinte: o que é um voto de legenda, o que é um voto nominal? Porque se aparecer essa expressão na prova, você vai saber responder. Então, voto de legenda. E o que é um voto nominal? Bom, o voto de legenda é aquele voto que é dado diretamente ao partido político. Então anote aí, voto de legenda é o voto dado diretamente, ao partido político. Ao partido político. Já o voto nominal é o voto dado diretamente ao candidato. Diretamente ao candidato. Então imagine a seguinte situação hipotética. Vamos brincar aqui, vou dar uma situação para você. Fui lá votar e o candidato João, ele é candidato, vamos imaginar aqui, a deputado federal. Então ele tem 4 dígitos, não é? O número do candidato João é esse daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Será que eu consigo identificar aqui qual que é o número da legenda partidária? Consigo. Olha só, anote aí. Os 2 primeiros dígitos de um número de candidato correspondem à legenda partidária. Então quer dizer que o candidato João, ele pertence ao partido cujo número é o número 12. Vocês vão observar que todos os candidatos filiados ao partido de legenda 12 iniciarão com o número 12. Os 2 primeiros dígitos, então, correspondem especificamente ao número do partido político. Então, por exemplo, se eu tenho um candidato a presidente do partido que nós estamos falando, esse número, qual será o número do candidato a presidente desse partido? Número 12, tá? Isso tem que ficar bem claro para vocês. Os outros números são aleatórios. Aí, por exemplo, você foi lá para a urna eletrônica, ao invés de digitar 1, 2, 3, 4, você digitou 1, 2, 3, 5. Só que não tem nenhum candidato que corresponde ao número 1, 2, 3, 5. E aí? O que vai acontecer? Bem, desta forma aqui, como não há nenhum candidato que corresponde à numeração 1, 2, 3, 5, mas os 2 primeiros dígitos equivalem ao número do partido político, 12, esse voto vai para o partido político. Tá? Então, se você digita erroneamente o número de candidato e confirma na urna eletrônica, mas os 2 primeiros dígitos são de um partido político existente no processo, esse voto será direcionado a esse partido político. Tá certo? Entenderam esse processo? Entenderam a diferença que existe entre voto de legenda e voto nominal? Entenderam que
o voto adotado no Brasil é o voto eletrônico, não é? Mas em caráter excepcional, o Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar o uso de cédulas. Nós chamamos de um sistema contingencial, né? Então, primeiro verifica-se o seguinte: a urna eletrônica deu problema, vamos tentar substituí-la. Não houve possibilidade de substituição porque todas as outras urnas passíveis de substituição estão com problema também. Desta forma, o Tribunal Superior Eleitoral poderá autorizar essa substituição, poderá então autorizar o uso de cédulas. Bem, vimos, portanto, nesses minutos iniciais da nossa aula, as diferenças que existem entre voto a descoberto, voto secreto com cédula individual, voto secreto com cédula oficial e voto mecânico. Bem, vamos agora então falar sobre os sistemas eleitorais que estão em jogo, não os adotados no Brasil. Nós vamos falar dos sistemas eleitorais como um todo, né? O primeiro sistema eleitoral que nós vamos discutir é o chamado distritão. Olha só o conceito de sistema eleitoral distritão. São eleitos os mais votados em cada estado ou município, independentemente da votação do partido. Então, neste caso aqui, o distritão é como se fosse um sistema majoritário simples, não é? Então, anote aí. Ele se assemelha, vou fazer uma setinha, se assemelha ao sistema majoritário simples. Assemelha-se ao sistema majoritário simples, que eu vou eleger ali aqueles candidatos que forem mais votados de uma região, não é? Esse é o distritão. Além disso, eu tenho outro sistema eleitoral chamado sistema eleitoral proporcional com lista fechada. Olha só esse sistema eleitoral com lista fechada. Eleitor só vota no partido que define uma lista pré-ordenada os políticos a serem eleitos. Eleitor só vota no partido que define uma lista pré-ordenada os políticos a serem eleitos. Bem, hoje, qual que é o sistema eleitoral proporcional que nós temos? É um sistema eleitoral proporcional com lista aberta, não é? Eu posso votar ou no partido ou no candidato. E é aberto essa votação, eu posso votar em qualquer um que eu quiser, não é? No sistema eleitoral proporcional com lista fechada, nós temos ali onde o candidato, ele vota no partido e não no candidato. E quem vai colocar o candidato eleito é o próprio partido político. Eu sou totalmente contra essa modalidade de sistema eleitoral. O sistema eleitoral proporcional com lista fechada, ele tira o eleitor da jogada e aumenta, dá mais poder aos partidos políticos. Se os partidos políticos eles já estão aí, podemos considerá-los, até tem um livro chamado Quarto Poder, né? E eu coloco os partidos políticos como um quarto poder. Se eu dou mais poder a esse partido político, meus amigos, não vai sobrar pedra sobre pedra, né? Então, o sistema eleitoral proporcional com lista fechada, eu voto no partido e o partido que vai determinar os candidatos eleitos. Agora, o inverso, que é o sistema eleitoral proporcional com lista aberta, o eleitor poderá votar no partido ou poderá votar também no candidato. Então eu tenho essa opção, voto no partido ou voto no candidato. Beleza? Maravilha? Bem, esse é o segundo modelo de sistema eleitoral importante para a gente observar hoje. Terceiro sistema,
proporcional com lista flexível. Veja, olha o conceito. A legenda partidária monta uma lista, mas os mais votados podem alterar a ordem desta lista. Então, veja, há uma certa flexibilidade, mas mesmo assim, é o próprio partido político que monta esta lista de candidatos, né? Então, nós temos, por enquanto, o distritão, o proporcional com lista fechada, o proporcional com lista flexível. Temos ainda o sistema de 2 turnos. O eleitor vota primeiro no partido, para definir quantas cadeiras cada legenda terá, depois nos candidatos. Então, aqui eu tenho, olha que interessante, esse é um modelo mexicano, tá? Eu tenho um sistema eleitoral proporcional, chamado distrital, em 2 turnos, ou flexível. Essa flexibilidade se dá o seguinte: eu voto primeiro no partido e depois eu vou votar aonde? Nos candidatos. Então há uma certa flexibilidade nesse ponto. E por fim, nós temos o sistema distrital misto. Metade das vagas é preenchida pelo sistema proporcional e outra pelo sistema distrital. Então eu trouxe aqui alguns modelos de sistemas eleitorais, só que no Brasil adota-se 2 grandes modelos, que são o modelo majoritário e o modelo proporcional em lista aberta. Dentro do majoritário, nós teremos o majoritário simples e o majoritário em 2 turnos, e o proporcional, nós temos o proporcional hoje adotado em lista aberta, ok? Bem, vamos traçar aí primeiramente alguns conceitos, alguns conceitos de sistemas eleitorais. Eu posso dizer o seguinte: um sistema eleitoral é a modalidade, é a forma como eu vou determinar que um candidato será eleito. Concorda comigo? Se eu tenho, por exemplo, o cargo de presidente, o cargo de governador, o cargo de prefeito, como que eu vou eleger esses candidatos? Os sistemas eleitorais existem, portanto, para definir regras para que eu possa escolher um candidato ou outro e como vou tornar aquele candidato eleito. Então, o conceito que a gente pode determinar aqui seria um conjunto de regras necessárias para a computação dos votos, então para o cálculo dos votos, não é? Mecanismos responsáveis por transformação do voto, dados pelos eleitores no dia das eleições, e mandatos. Então eu vou transformar um voto no mandato. É a passagem do candidato que recebe votos e agora ele recebeu esses votos, será que é suficiente para torná-lo eleito? Então é esse mecanismo de sistema eleitoral, que é o que nós estamos conceituando, que é capaz de fazer isso. Sistema eleitoral influencia a tomada de decisões dos diversos agentes políticos envolvidos. Resumindo, sistemas eleitorais são definidos pelas regras de apuração, contagem, agregação de votos e sua conversão em mandatos. O tipo de regra define os sistemas e o número de variações em uso na atualidade é relativamente pequeno. Claro, hoje no Brasil nós temos 2 grandes sistemas, que eu já disse para vocês. É o sistema eleitoral majoritário e o sistema eleitoral proporcional. Agora você vai anotar para mim assim. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um convite muito especial para a galera que acabou de assistir essa pequena aula aí demonstrativa com o professor Bruno de Oliveira. Vocês já perceberam aí a qualidade e a competência do professor Bruno de Oliveira. O professor Bruno, eu afirmo sem medo de ser feliz, é um dos melhores professores de direito eleitoral disponíveis que estão militando hoje em concursos públicos no Brasil. E atenção, nós aqui do Lá Concursos, nós separamos uma isolada com o professor Bruno de Oliveira. É o curso dele 2017, super atualizado, super competitivo, com muitas questões de concursos aí, por apenas, preste atenção, por apenas R$40. Então, um curso com o professor Bruno de Oliveira, isolada, direito eleitoral, R$40.
Quer se matricular? Só clique aqui embaixo que você tem um link que você vai fazer sua matrícula no site laconcurso.com.br. E além disso, eu quero dizer para vocês o seguinte, nós aqui do Lá Concurso, nós temos aí combos completaços para todos os concursos dos tribunais eleitorais aí, TREs do Brasil. Então, nós temos combos completados, com português, matemática, direito administrativo, constitucional, administração pública, regimento interno, noções de sustentabilidade e assim por diante. E os nossos preços são preços super competitivos, são preços populares com extrema qualidade. Isso você só encontra aqui no Lá Concurso. Bacana? Já ia esquecendo. Se você deseja ter esse material de apoio do professor Bruno, só clicar aqui embaixo que tem um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então, forte abraço. Espero vocês aqui no LAC. Fui. Obrigado. Tchau. Clique lá.